Zé Felipe viveu um dos momentos mais marcantes de sua vida após a separação e a distância dos filhos. Com Maria Alice falando cada vez mais no tio Leandro, ele se vê perdido sem saber o que fazer. O cantor busca entender o porquê, e em meio a esse turbilhão, ele tomou uma decisão inesperada: viajar para encontrar Frei Gilson. O que parecia apenas um desabafo se transformou em uma experiência. O cantor busca respostas para tentar entender esse momento de idas e vindas em sua vida. A questão é: o que o Frei falou para Zé Felipe? Para não perder nenhum momento desse relato, já se inscreve no canal e vem com a gente. Zé Felipe, em meio ao auge de sua carreira, vive um dos momentos mais delicados de sua vida. Apesar de todo o sucesso, da fama e da música que o acompanha desde a infância, ele se vê fragilizado e vulnerável. A separação recente de Virgínia Fonseca trouxe uma dor que não se limita ao fim de um relacionamento amoroso, mas atinge em cheio sua relação com os 3 filhos, Maria Alice, Maria Flor e o pequeno José Leonardo. A ausência deles em seu dia a dia abre um vazio que ele não consegue preencher com shows, aplausos ou compromissos profissionais. Ao mesmo tempo, a ferida antiga da perda de seu tio Leandro, que foi uma referência musical e emocional para toda a família, volta a pulsar com ainda mais intensidade, já que a filha fala muito nesse assunto, mesmo sem ter conhecido o irmão do avô. É como se o luto mal resolvido de tantos anos tivesse se juntado à dor presente, criando um peso difícil de suportar. Zé Felipe se sente dividido entre o mundo exterior que cobra força e alegria e seu mundo interior, que clama por respostas e alívio. Em entrevistas e publicações, o cantor sempre mostrou seu lado descontraído e simples, mas por trás das câmeras, a tristeza se revela em momentos de silêncio e lembranças. A imagem de Leandro ecoa nos pensamentos de Zé e toda a família como se fosse um chamado. A cada dia, ele se pergunta se a vida reserva algum sentido maior para suas perdas, se existe algo além do que os olhos podem ver que possa trazer consolo à sua alma. É nesse dilema que a história começa, com um homem que, apesar de rodeado de reconhecimento, enfrenta a solidão de suas próprias memórias e a ausência das pessoas que mais ama. Movido pela inquietação que não lhe dava trégua, Zé Felipe tomou uma decisão inesperada. Em vez de se refugiar nos compromissos ou nas distrações que a rotina poderia oferecer, escolheu seguir um impulso que nascia do fundo de sua alma: buscar respostas fora do seu cotidiano. O nome de Frei Gilson surgiu como um sussurro em meio ao turbilhão de emoções, vindo de uma conversa, de um comentário ou talvez de uma coincidência difícil de explicar. O religioso era conhecido por sua serenidade e pela forma como ajudava as pessoas a enxergarem sinais de esperança mesmo em meio à dor. Zé não pensou 2 vezes e decidiu viajar sozinho até o Frei, como se aquela jornada fosse um chamado pessoal. O caminho foi marcado por lembranças que insistem em emergir. Enquanto seguia em frente, recordava as histórias que o pai contava na infância sobre ele e o tio Leandro cantando juntos. Leonardo contava sobre os bastidores dos shows e a sensação de segurança que aquele laço lhe trazia. Cada lembrança reforçava tanto a saudade quanto a necessidade de encontrar um sentido para essa ausência que ainda latejava na família e o porquê Maria Alice sempre falava no tio. Ele também pensava nas filhas e no caçula, refletindo sobre como poderia transmitir a eles força e presença, mesmo estando distante fisicamente. A viagem se transformava em um mergulho dentro de si mesmo, um percurso de silêncio e reflexão. Zé se perguntava se, ao final dessa busca, teria coragem de enfrentar as respostas ou se descobriria apenas mais perguntas. A ideia de encontrar o Frei se misturava a uma expectativa difusa, entre fé e desespero, como se aquele encontro pudesse redefinir não apenas sua relação com a dor, mas também com a vida. No fundo, o que Zé carregava era o desejo de transformar a saudade em algo que não fosse apenas peso, mas também lembrança viva e força para seguir. Ao chegar ao encontro com Frei Gilson, Zé Felipe carregava no olhar uma mistura de cansaço e esperança. Ele abriu o coração sem reservas, contando sobre a separação, a distância dos filhos e a dor antiga que ainda o acompanhava. Suas palavras vinham entrecortadas por lembranças, como se cada frase fosse costurada pela saudade que nunca cessou. O Frei ouviu com atenção, sem pressa de interromper, deixando que o cantor derramasse todo o peso guardado dentro de si. Quando o silêncio enfim se instalou, Frei Gilson falou com suavidade, explicando que a saudade não era um vazio sem propósito, mas um elo invisível entre o que ficou e o que partiu. Ele disse que muitas vezes os sinais que buscamos estão nas pequenas coincidências, em gestos inesperados ou em sentimentos que parecem surgir do nada. Para o Frei,
Não havia acaso quando se tratava de amor, e a presença de quem partiu podia se revelar em detalhes que escapam à lógica. Zé Felipe ouvia com atenção, sentindo que aquelas palavras iam além de um simples consolo. Era como se o religioso tocasse algo profundo dentro dele, abrindo espaço para que a fé e a esperança ocupassem o lugar do desespero. Frei explicou ainda que o luto não é uma prisão, mas um convite à transformação, e que reconhecer os sinais do céu pode trazer paz mesmo em meio à dor. Essa perspectiva, tão diferente da visão dura que Zé carregava até então, trouxe um alívio inesperado. Pela primeira vez em muito tempo, ele se permitiu acreditar que não estava sozinho e que o amor de seu tio ainda o cercava de algum modo. Essa conversa se tornou um divisor de águas, preparando o coração de Zé para algo maior que ainda estava por vir. Tomado por uma mistura de coragem e fragilidade, Zé Felipe pediu ao Frei que o ajudasse a buscar um sinal de seu tio Leandro. A voz lhe saiu trêmula, como se o simples ato de formular o pedido já fosse um desafio. O religioso assentiu, convidando-o a silenciar a mente e abrir o coração. Foi nesse instante que algo começou a acontecer, de forma sutil e inexplicável. Uma vela diante deles apagou-se repentinamente, mergulhando o ambiente em penumbra. Mas antes que qualquer gesto fosse feito para reacendê-la, a chama retornou sozinha, clara e firme, como se tivesse recebido um sopro invisível. Zé observou aquilo com os olhos marejados, sem saber se acreditava no que via. Logo em seguida, um sino de vento pendurado à distância começou a tocar, mesmo sem haver brisa. O som suave invadiu o espaço como um cântico que parecia reconhecer o momento. Nesse ponto, o Frei entrou em um estado de profunda concentração, sua expressão mudando como se estivesse tomado por algo maior que ele próprio. As palavras que saíram de sua boca não eram apenas suas, mas carregavam a cadência e a emoção de uma voz familiar. A mensagem transmitida falava de amor, de orgulho e de uma presença que nunca se desfez, reafirmando que a morte não havia rompido o laço que os unia. Zé sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro, até que uma sensação inconfundível de toque suave em seu ombro o fez estremecer. O impulso de olhar para o lado foi imediato, e no reflexo da janela próxima, ele jurava ver o contorno de um sorriso conhecido, o mesmo que tantas vezes lhe deu força nos bastidores da vida. A emoção foi avassaladora, e naquele instante ele soube, sem sombra de dúvida, que seu pedido havia sido atendido. A experiência sobrenatural deixou em Zé Felipe uma marca profunda, mas ao mesmo tempo trouxe a leveza que ele buscava havia tanto tempo. Pela primeira vez desde a separação e desde que a saudade de Leandro voltou a atormentá-lo com tanta força, ele sentiu paz. Era como se tivesse encontrado um ponto de equilíbrio entre a dor e o amor, compreendendo que a ausência não significava fim. O encontro com Frei Gilson havia lhe mostrado que o vínculo permanece e que a saudade pode ser transformada em lembrança viva, em força para continuar. Com esse novo entendimento, Zé tomou a decisão de não guardar a experiência apenas para si. Sentiu que precisava dividir aquilo com outras pessoas, não como uma forma de provar algo, mas como um gesto de esperança para quem também carrega dores e lutos. Gravou um vídeo em que contou, com a voz embargada, tudo o que tinha vivido. Não buscou ensaiar palavras, apenas deixou que sua emoção fluísse, compartilhando as mensagens, os sinais e o impacto que tiveram em sua vida. Ao final, plantou uma flor ao lado do Frei, explicando que aquele gesto simples simbolizava um recomeço. A imagem da flor ganhou um sentido especial, raízes fincadas na terra, mas com a beleza voltada para o céu, representando a ponte entre o visível e o invisível. O vídeo rapidamente alcançou milhares de pessoas, que passaram a relatar suas próprias experiências e a encontrar consolo nas palavras do cantor. Em meio a tantos depoimentos, Zé percebeu que sua dor pessoal se transformava em algo maior, capaz de gerar conforto coletivo. Mais sereno, ele teve a certeza que jamais se afastaria dos filhos, com a convicção de que sua presença poderia ser ainda mais significativa depois dessa transformação. A vida não havia lhe tirado tudo, havia lhe dado uma nova forma de enxergar. A jornada de Zé Felipe se encerra com uma mensagem que ultrapassa sua própria história e alcança todos aqueles que já sentiram a dor da ausência. O cantor, ao dividir sua experiência, mostrou que a vida não se resume apenas ao que é visível e palpável, mas também aos laços invisíveis que continuam a nos unir a quem amamos. O episódio vivido com Frei Gilson e o sinal recebido de seu tio Leandro não foram apenas manifestações espirituais, mas símbolos de que o amor não se desfaz com o tempo nem com a morte. O que antes era um peso insuportável transformou-se em ponte de esperança.
Ele aprendeu que a saudade pode ser não apenas lembrança dolorosa, mas uma forma de presença que acompanha, inspira e fortalece. Esse aprendizado não livrou das responsabilidades nem das dificuldades da vida, mas lhe deu clareza para reconstruir, inclusive sua relação com os filhos, com mais ternura e verdade. A mensagem final que fica é simples, mas poderosa. Não estamos sozinhos, mesmo quando acreditamos ter perdido tudo. Existe um elo eterno que conecta corações e que dá sentido à palavra amor. Ao compartilhar esse testemunho, Zé Felipe não apenas abriu sua intimidade, mas também plantou sementes de esperança em milhares de pessoas, mostrando que cada dor pode ser transformada em recomeço. Agora, o convite é para que você, que acompanha essa história, também faça parte dessa corrente. Se a mensagem tocou o seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir e inscreva-se no canal para receber mais histórias que trazem fé e renovação. Juntos, podemos criar um espaço em que o amor, a esperança e a certeza de que os vínculos verdadeiros nunca acabam sejam lembrados diariamente. Porque, no fim, é essa conexão invisível que nos mantém de pé.